Olá, boa noite a todos. Boa noite, Morley. Boa noite. Seja Graças a bem-vindo Deus. mais uma vez às nossas lives. Mais uma vez, graças a Deus. Boa noite a todos, né, que estão conosco neste momento, dando sequência à divulgação da doutrina espírita através do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hoje o nosso expositor é o Morley Barros, o Morley lá de Guarulhos, São Paulo, já foi trabalhador da nossa casa por um bom tempo, e vem colaborando conosco agora na continuidade desse trabalho. Eu farei a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 107. E o título dela é Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem disse isso foi Paulo, está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Então vamos à leitura, né? Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrima. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição e discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, fica aí para cada um de nós refletir, né? A gente se preocupa muitas das vezes com a aparência, né? O exterior nosso, né? Igual Jesus mesmo dizia, né? O que sai da boca do homem que é o mal, né? É o perigo. Não se você lava as mãos ou não antes das refeições, igual ele falou lá, né? Quando ele foi fazer o banquete com Zaqueu lá, né? Então, a gente tem que se preocupar, né? Bastante com o nosso interior, com a nossa reforma íntima. Tentar ser pessoas melhores a cada dia. Como? Buscando conhecimento através da doutrina, ou cada um do segmento que resolver seguir, né? O caminho é o mesmo, né? Porém, cada um se adapta melhor a determinados segmentos. Mas o caminho é o mesmo, que é do nosso Pai, é tornar pessoas melhores a cada dia e buscar sempre praticar, né? Todo esse conhecimento, todo esse aprendizado adquirido aí a cada dia. Eu ia convidar a todos agora que possamos fazer a nossa prece.
Que a gente possa agora, nesse momento, no aconchego do nosso lar, nos tranquilizarmos, abrirmos o nosso coração e a mente para nos prepararmos para o estudo da noite de hoje, para essas informações que receberemos, que elas possam nos auxiliar no entendimento da doutrina, no entendimento do momento vivido por cada um de nós e somar a cada vez mais com o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez nos reunimos aqui através das redes sociais para a divulgação da doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, o mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, toda a intuição ao nosso irmão Morley, que aceitou o convite nosso, está presente conosco nesta noite para esta apresentação de hoje. Que ele consiga passar para nós todo o trabalho que trouxe, todo o conhecimento que já tem da doutrina, e que sirva para nos alertar, nos orientar, nos auxiliar no entendimento e na nossa caminhada diária. Pedimos a Ti também, Pai, que envie os Seus mensageiros espirituais a cada lar representados aqui nesta noite, e que eles possam levar para cada um de nós a paz, o amor, a tranquilidade, para que tenhamos uma boa convivência diária e que possamos, né, Pai, acertar as nossas diferenças, justo que fomos postos debaixo do mesmo teto, para que isso seja facilitado, que não percamos esta oportunidade, né, de estarmos aqui encarnados mais uma vez, para que possamos resgatar as nossas faltas, nossas falhas, e seguirmos essa evolução que se faz necessária para o espírito, para a nossa moral. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situações difíceis nesse momento, seja na saúde do corpo físico, na perda de um emprego, no problema psicológico, né? Que eles sejam amparados neste momento, que eles possam receber a visita dos seus mensageiros espirituais, seus médicos espirituais, para que eles possam recobrar o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Agradecidos mais uma vez por esta oportunidade, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Mole, fica à vontade, daqui a pouquinho eu retorno. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Bom dia a quem vai assistir esse vídeo depois de dia, e boa tarde a quem vai estar assistindo esse vídeo à tarde. É um prazer novamente estar aqui nessa live aí. Vamos começar o estudo. Pode colocar o slide, por favor. Isto, obrigado. Então, hoje o tema proposto foi obsessão, causas e cura. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Obsessão, infelizmente, é um tema que ainda tem que ser falado. Né? Tanto tempo já que Jesus veio, né, trazendo o amor, trazendo a chave, né, para seguirmos o caminho correto, e ainda estamos aí há 2000 anos, ainda falando de obsessão ainda. Infelizmente, é um tema amplo, que daria aí para fazer um dia inteiro de estudo aí, ainda seria pouco, né? Para ter uma ideia, as obras básicas, praticamente todos os livros da obra básica falam da obsessão, falam de obsessão em algum ponto dos livros, vão falar de obsessão. Porque, infelizmente, é um tema recorrente, né? Devido às nossas imperfeições. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre etimologia da palavra, né? Que ela vem de obsessio, né? Vem do latim obsessio, ônus, que significa cerco, assédio, bloqueio. Né? O ob, né, de obsessão, o ob é contra, em frente, né? E o cedere é sentar.
sentar-se, ou seja, sentar-se à frente, cercar. Essa palavra começou que a mente sendo sitiada, né? Ela descreve como se a mente estivesse sendo sitiada, né? Com um pensamento repetido, ideia fixa, né? E é interessante ver aqui que ela começou primeiro a ser usada em contextos militares e religiosos, e depois sim veio para o psicológico moderno, depois veio para ser para o lado psicológico, a obsessão. Então, é um cerco, né? No Aurélio, está dizendo o seguinte, o dicionário associa a palavra aos seguintes sentidos: ideia fixa e perturbadora, preocupação doentia, imagem ou ideia que se impõe ao espírito, domínio que espíritos inferiores adquirem sobre certas pessoas, isso no sentido espírita, tudo dentro do Aurélio. Então, o próprio Aurélio já trazia essa parte do psíquico, né? E sendo espíritos inferiores dominando a mente de outras pessoas. Outra coisa interessante nesse jogo de palavras, que a palavra obsessão com SS, sem, nós já falamos, né, vem de assédio, vem de cerco, né? Enquanto obcecado, que a gente ouve muito falar, né? Eu estou obcecado por isso, eu estou obcecado por aquilo, que é com C, deriva do latim obcaecare, que é tornar cego. Possuindo eles. A etimologia são distintas, né? Mas, no sentido figurado, todos dois tratam de perda da razão, né? Se você está obsediado, você pode perder a razão, e se você está obcecado numa coisa, ou cego por alguma coisa, você também pode perder a razão. Então, são palavras distintas que podem confundir, né? A pessoa obcecada, ela está obsidiada? Não necessariamente, né? E uma pessoa obsidiada, ela pode também não estar obcecada em nada, né? Então, embora tudo equivale à perda de razão, são palavras distintas, embora bem parecidas, né? Bom, vamos começar então falando da obsessão. Tá aí um dial aí, um rádio, né? Para quem lembra do rádio, você tinha que mexer no dial para sintonizar uma estação ou outra. A gente vai ver que é mais ou menos isso que acontece, né? É como se fosse um rádio onde a gente vai sintonizar, né? Onde eu vou me sintonizar, né? Minha sintonia vai ser superior, vai ser inferior, vai ser no normal das pessoas normais, como vai ser essa sintonia, né? Então, obsessão, a gente vai ver que tem muito a ver com sintonia. Vamos então iniciar? Está na Gênesis, no capítulo 14, o item 45 da Gênese, da codificação, né? Populam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, se o entorno da terra tem maus espíritos, porque os habitantes da terra também ainda são inferiores. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Ou seja, que eu falei, né? Desde muito, e continua dessa forma, ainda continua dessa forma, né? A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então a gente tem que aceitar que vai acontecer, a obsessão vai acontecer, como ela vai agir sobre nós, de novo, vai ser a nossa sintonia, mas ela vai acontecer, e ela pode vir como provação ou como expiação, e nós temos que aceitar. Chama-se obsessão, aí na Gênesis, continua na Gênesis ainda, tá? Chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, ou seja, a pessoa pode estar obsidiada e ninguém mais percebe, nem ela mesma, nem ninguém exterior, nem ninguém do exterior, né, que esteja fora perceba também, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aí sim, as outras pessoas ao redor começam a perceber, o fulano não está bem, ele não era assim, não agia assim, está agindo assim agora.
Então ela vai desde a simples, vai ficando mais completa, né? Ainda pegando no nosso organismo físico e assim vai, né? E faculdades mentais também. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma possibilidade mediúnica, ela pode ter essa mediunidade transviada, vamos dizer assim, né? Transviada, manipulada. Então, quem trabalha com mediunidade, então, que deve ter mais cuidado ainda quando se diz respeito à obsessão, porque a obsessão, quando um médium é levado à obsessão, ele pode acabar levando outras pessoas, porque ele sendo um canal de comunicação, ele pode trazer, por exemplo, comunicações errôneas, né? Então, na faculdade mediúnica, onde no livro dos médiuns vai tratar muito bem isso, há esse perigo, né? Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Ou seja, aquele médium só dá passividade para aquele espírito. Só ele. Só ele, só ele, só ele. E o médium próprio não percebe. Porque muitas vezes esse espírito vai enganar, dando um nome pomposo. Então o médium acaba sendo fascinado, achando que, nossa, eu sou um médium que consigo trazer um espírito desta ordem, né? Trazer comunicações de um espírito dessa grandeza, e ele, na verdade, está sendo enganado, está sendo obsidiado. Então, não acontece só com médiuns, né? No nosso dia a dia, com qualquer pessoa dita comum, vamos dizer assim, né? Dito comum, pode sofrer a influenciação de espíritos causando obsessão. De novo, voltando, vai depender de onde a gente está sintonizando o nosso rádio. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contrapõe uma força moral. Então, muitas vezes a enfermidade física que a gente traz são coisas físicas, né? Por exemplo, eu uso muito um tipo de medicamento para alguma coisa. Ele pode atacar uma outra parte do meu corpo, fazer mal em outra parte do corpo, em um outro órgão. Né? Se eu faço o consumo de embutidos, né? Que é o que a gente ouve muito falar hoje, né? Ultraprocessados, né? Que a gente usa muito, vai poder, né, chegar a ações no nosso corpo físico também, através das enfermidades. Mas na parte moral, nas enfermidades morais, ela precisa também de ser uma causa moral. Ou seja, uma inteligência atacando inteligência. O físico atacando o físico, espírito atacando o espírito, vamos dizer assim. Né? Então, temos que separar as duas coisas. Sempre lembrando que eles se cruzam, né? Problemas psicológicos, problemas espirituais, psicológicos, podem afetar o corpo físico, assim como problemas físicos que iniciaram fisicamente podem atingir o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então, no final das contas, acaba que uma coisa influencia a outra. Mas o início de tudo o que é moral, o que é físico. Inicia com físico, o que é moral inicia com moral. Então, até aqui, para a gente entender, né, como funciona, né, essa parte. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Então, né, o que a gente faz? Né? Está na época de gripe, está tendo gripe. Ou das duas, uma. Ou eu tomo a vacina da gripe, para me preservar da enfermidade, da gripe, né? Ou vitamina C, chá de limão e outros tipos de chás que a gente toma para prevenir, né? Para não ter a gripe, né? Então, para preservá-lo das enfermidades,
fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma. Olha, então, é a mesma coisa, né? Se a gente fortifica o corpo, nós temos que fortificar a alma também. Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Então, se a gente trabalhar nessa melhora íntima, que a gente sempre fala, né, que foi falado, agora há pouco foi falado pelo Valmir, né, essa melhora íntima, essa reconstrução nossa, às vezes só isso vai nos livrar de um obsessor, sem ajuda de terceiros. Não vamos precisar nem de socorro de terceiros. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, se chegar num ponto que virou subjugação ou possessão, o obsidiado, ele, como se ele perdesse a razão, perde a vontade, e nesse caso, sim, vai precisar de um socorro externo, né? Então, aí nós temos a ajuda de preces, né? Ajuda nas casas espíritas, né? De reunião de desobsessão que as casas espíritas têm, né? A busca de uma religião, seja ela qual for também, para fortalecer o espírito. E as outra, como ela está já subjugada, ela não vai procurar que uma outra pessoa leve essa pessoa a lugares assim, onde ela possa ser cuidada e onde ela possa fazer ela acordar, né? Ela acordar para aí sim, ela retomar o controle e aí sim ela fazer essa modificação necessária, que é o remédio que vai definitivamente livrá-la. Então, temos que estar sempre nos fortalecendo. Espiritualmente, temos que estar sempre nos fortalecendo para evitar dar a porta de entrada, para evitar sintonizar nessa faixa vibratória que abre essa porta para a obsessão. Vamos falar agora dos graus da obsessão de acordo com a doutrina espírita. Nos livros dos médiuns, Allan Kardec apresenta 3 graus principais de obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Veja bem que no livro dos médiuns ele trouxe essas 3. Simples, fascinação, subjugação. Na continuidade de suas publicações, aí ele dando continuidade, né? Primeiramente na Revista Espírita e depois na Gênese, ele apresentou mais um grau, o 4º grau, que é a possessão. No livro dos médiuns, como eu disse, ele faz mais isso para os médiuns mesmo, né? Como é que seria a obsessão mediúnica em cada médium. Então nós não vamos aprofundar muito nisso, mas eu sugiro que quem tiver oportunidade que pegue o livro dos médiuns e dê uma lida, principalmente aqueles que querem estudar mediunidade, que desejam ou precisam trabalhar mediunidade, então que peguem esse livro e dê uma aprofundada, tá? Mas então ele divide nesses 4 graus, né? Desde o simples, onde ninguém percebe, nem o próprio obsidiado percebe, a fascinação, quando o obsidiado começa assim, vai descer, se achar que eu sou, não sou. A subjugação, quando ele começa a fazer coisas já fora do contexto, e as outras pessoas começam a perceber isso. E depois, com a possessão, onde ele perde o domínio de si próprio. Onde o obsidiado perde o domínio de si próprio, quando já vem a possessão. Não existe a posse, tá? O espírito não se apossa do outro. Ele, momentaneamente, ele toma posse dos seus sentidos, vamos dizer assim, manipula os seus sentidos. Por isso esse nome, possessão. E quais são os tipos de obsessão? Que geralmente a gente costuma falar que tem um espírito me obsidiando, né?
principalmente espírita, né? Tem um espírito me obsidiando. Se for em outras denominações religiosas, tem um demônio, né, me obsidiando e por aí vai, né? Então, geralmente, é de um desencarnado para um encarnado, né? Mas vamos lá. Tem de encarnado para encarnado. Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Esse domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Olha só. A pessoa consegue obsidiar o outro, uma pessoa consegue obsidiar a outra, as duas encarnadas, tá? Ao ponto da outra ainda agradecer ainda. Nossa, isso tudo é proteção, porque o obsidiado, de novo, o obsidiado não percebe, pode não perceber. Isso está entre casais, acontece muito entre casais, pais e filhos, né? Ou os pais estão obsidiando o filho, os filhos obsidiando o pai, entre amigos, patrão e empregado também, há casos também. Então, acontece isso, a pessoa começa a fazer a outra agir do jeito... Eu obsidiar uma pessoa, eu querer fazer ela agir como eu penso. Ela tem que agir como eu quero. E é obsessão quando ela começa a aceitar isso. Quando a pessoa que está sendo obsidiada começa realmente a aceitar, começa a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Então, temos que tomar cuidado com isso. O primeiro sintoma que a gente perceber que isso está acontecendo, de novo, mudar a sintonia. Mudar a sintonia. Não podemos nos deixar entrar por esse caminho que, assim como desencarnado para encarnado, também é um caminho perigoso, como qualquer outro tipo de obsessão. Aí, obsessão de desencarnado para desencarnado, então tá os dois desencarnados. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, estão no mesmo padrão, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Então são espíritos que estão ali, né? Um dá ordem no outro, um consegue dominar o outro mentalmente, e aí criam uma colônia, criam hordas, mas sempre em lugares sombrios e trevosos. É por isso, né, que Jesus falava, concilia-se com o seu adversário quando está a caminho. Se a gente está no embate aqui com uma pessoa, nós dois encarnados, né, estamos no embate, desencarna, a grande chance é que esse embate continue e vire uma obsessão de um para outro ou de outro para um. Então, enquanto está a caminho, reconcilia com o seu adversário. E por isso que era sábio, né? Essas palavras, como todas as palavras de Jesus, sabiamente ele nos disse isso. Então existe também a obsessão, desencarnado para desencarnado. E encarnado para desencarnado. Agora é o encarnado para o desencarnado. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo-os às reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitido alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. Isso tem muito, né, com aquele sentimento de perda, né? Perdi um ente querido, ou de ódio, né? Aquela pessoa foi embora, mas ela me devia, ela fez isso, ou revolta, ou briga por herança. Imagina, a pessoa desencarna, deixa uma herança e tá os filhos, netos, sobrinhos, tudo brigando por causa da herança. Tá? A chance é grande daquele recém-desencarnado ficar preso aqui. Você fica chamando
aquele ente querido que partiu, você ficar o tempo todo lembrando, chamando, né, e lembrando das situações, você acaba pegando essa fixação mental e colocando na cabeça dele, na mente dele. E ele vai ficar preso nisso. Ele vai ficar nessas reminiscências, né, terrestres. Quando ele tem que evoluir, sair do chão, ele vai ficar preso aqui na Terra. Eu até brinco, né, com a minha esposa, a gente brinca um com o outro, né? Pelo amor de Deus, quando eu for, não vai ficar me chamando, não. Pelo amor de Deus, não fique me chamando. E é assim mesmo, né? Embora a gente possa brincar com a situação, mas é uma coisa séria, né? Nós temos que ter o respeito por aqueles que foram, né? E tratar isso como uma oportunidade para ele, né? Não como uma perda para nós, porque isso é egoísmo, né? É um amor egoísta, como colocou no início aqui, expressões de amor egoísta e possessivo. Ele era meu, ele não podia ter partido. Eu estou sofrendo. Aí você não pensa que você pode estar levando sofrimento para aquele que desencarnou. Então, muito cuidado com isso para nós não sermos nós os obsessores. Agora sim, obsessão de desencarnado para encarnado, sendo a mais conhecida, caracteriza pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são várias, citaremos algumas aqui, ó. Amores exacerbados, ódios, dominação, fanatismo, avareza, paixões políticas e guerreiras, ganância, orgulho, egoísmo, nas suas múltiplas facetas, são as fontes geratrizes desse funesto condutor de homens, que não cessa de atirá-los nos resvaladouros da loucura, das enfermidades portadoras de síndromes desconhecidas e perturbantes, do suicídio direto ou indireto. Porque a obsessão pode sim levar o obsidiado ao suicídio. Pode sim levar o obsidiado ao suicídio. Então, temos que ter um grande carinho com aquele que a gente conheça estar sendo obsidiado, para tentar livrá-lo dessa amarra, né? Tirar ele dessa amarra e tomarmos cuidado nós mesmos para não cair nessa faixa de sintonia. Então há casos sim de desencarnados que levaram encarnados ao suicídio. Tá? Aí a gente pode pensar, né? Mas como é que aconteceu? Como pôde? Como deixaram? Mas nada é sem merecimento, tá? Não vamos entrar aqui agora em qual grau de merecimento, como funciona isso, né? Isso é um assunto para um outro estudo, mas sempre tem um merecimento ali, né? As coisas acontecem com um certo grau de merecimento. E, de novo, né? Sintonia, né? Se sintonizamos, estamos sujeitos. Se deixamos a porta aberta, estamos sujeitos à entrada do ladrão. Então temos que vigiar. Obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, sobre outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações menos dignas, que permutam e nas quais se comprazem. Então, tem almas afins que cultivam as coisas boas, né, se unem pela prática fraterna, amiga, fraternidade, né? Assim também existem espíritos que se juntam para as coisas menos dignas. Transforma-se em verdadeira simbiose, né? Essa reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose, quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Olha só, isso não é um obsidiando o outro, o pensamento é igual. Eles estão pensando da mesma forma. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados, que se unem através do amor desequilibrado. E aqui, na recíproca, não é só desencarnado para desencarnado, não. É encarnado para encarnado também. No amor desequilibrado, ele dá o exemplo do amor desequilibrado aqui. Está tudo errado, está tudo
você vê que é um encontro que tem nada para dar certo, mas eles próprios não percebem, porque um está obsidiando o outro. E os desencarnados, eles fazem uma simbiose ali para as coisas menos dignas também. Então, essa obsessão é recíproca, tá? Aí você vai falar assim, se a gente sempre fala, né, sem ver o passado, né, porque se a gente for ver a história toda, a gente não sabe quem está certo ou errado, né? A gente vai falar sempre que o obsessor quer o errado da história, né? Nesse caso aqui, vocês não podem falar isso, né? Que os dois são, né? É recíproco. E tem a autoobsessão. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Tem um amigo meu, ele é pastor da igreja batista, e ele contava uma história que era o seguinte: o cara pegava um ovo cru, amarrava um barbante no ovo e pendurava o ovo em cima do fogo do fogão. Acendia o fogo, né, do fogão, da boca do fogão ali, e ficava ali com o ovo ali. O diabo encostou do lado e ficou só olhando. Ficou olhando. E o cara ali. Aí, querendo cozinhar o ovo ali amarrado no barbante. O barbante começou a pegar fogo, e o ovo caiu e quebrou tudo, sujou o fogão todo. O cara, que diabo? O diabo do lado falou assim: opa, eu não, só estava aqui olhando. Não fiz nada, só estava olhando. Então, ele conta essa anedota, né? Para dizer que nem tudo é obra do, como eles dizem na Batista, né, na Igreja Batista, nem tudo é obra do diabo. Em nosso caso aqui, nem tudo obsessão é provocada por um ser externo, né, de um ser que não seja nós próprios, né. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existe medicamento eficaz, e que são tipicamente portadores de autoobsessão. Como é que a gente pode ter autoobsessão? Com ciúme, né? O ciumento. Tudo ele vê que é problema, tudo é traição, tudo tinha que ser para mim, tudo é. Então a cabeça dele fica parada, perdida, presa nisso. Inveja, egoísmo, orgulho e despotismo. Nesses casos todos, a pessoa pode criar uma autoobsessão. Ela mesmo trazer os problemas para a própria cabeça. Ela mesmo colocar, como diz, né, chifre na cabeça de cavalo. Arrumar problema onde não existia. Então, a autoobsessão também existe e também temos que tomar cuidado com ela. Se a gente começar a perceber que estamos ficando muito focados numa coisa só, opa, cuidado, né? Aí, como eu vou saber se a obsessão vem do desencarnado, se vem de um outro encarnado, se é uma auto-obsessão? Nessa hora não é nem prático saber de onde vem. O negócio é você, se você teve o tempo de perceber essa mudança, é você começar o tratamento, né? Que começa com a mudança de sintonia, né? Que nós vimos. Bom, falamos da obsessão. Acho que conseguimos dar uma... Não conseguimos aprofundar muito, como eu falei, que o tema é amplo, é amplo, é amplo. E vamos, então, falar da cura. Como seria a cura? Né? Existe a obsessão. Como seria a cura? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Entretanto, dir-se-á, porque os espíritos protetores não lhes ordenam que se retirem. Então, a gente pode dizer isso, né? Por que os espíritos protetores não ordenam que o obsessor se retire? No caso, se for um obsessor desencarnado, né? Sem dúvida, eles o podem e o fazem algumas vezes. Então, pode ter certeza que algumas vezes nós fomos livrados de um obsessor pelos nossos espíritos protetores. Algumas vezes isso ocorreu, tá?
Então eles fazem isso. Mas, permitindo a luta, ou seja, na maioria das vezes eles vão permitir, permitindo a luta, deixam também o mérito da vitória. Se deixam que se debatam criaturas que, sob certos aspectos, têm seus merecimentos, viu a palavra merecimento aqui aparecendo aqui? Se deixam que se debatam criaturas que, sob certos aspectos, têm seus merecimentos, é para lhes experimentar perseverança e para levá-las a adquirir mais força no campo do bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Então, se os espíritos, nossos benfeitores, nossos espíritos protetores, deixam que os obsessores, vamos dizer assim, nos influenciem, primeiramente, porque existe o merecimento, existe um certo merecimento nisso, deles estarem, né, tentando nos influenciar, e o outro é para nos experimentar nossa perseverança, para a gente adquirir mais força e fazer essa ginástica moral, né? A gente trabalhar a nossa parte moral, exercitar. Ginástica não é exercício, nós temos que exercitar o nosso lado moral. Então, por isso que eles deixam. Então, a cura, ela não vai vir, já vimos que a cura não vai vir assim, no estalo de dedo, um auxílio direto, né, da espiritualidade. Totalmente, né, a espiritualidade agir totalmente sobre o caso. Vai precisar de muito trabalho nosso também. Né? Muito trabalho, muita prece, né? Água fluidificada, mas tem uma fatia de medicamento que nós mesmos vamos ter que fornecer. Ah, mas estou sendo subjugado, perdi a noção. Eles vão aplicar um medicamento que vai dar para a gente sair daquele momento ali e nos encontrar. Aí, opa, ali é a deixa para a gente aplicar o nosso próprio medicamento. Mas a maioria das vezes o que fazemos, voltamos a fazer o que fazíamos antes. Voltamos a abrir a porta e esquecemos do medicamento. Então a cura não vai acontecer diretamente se não auxiliarmos, tá? Jesus falou, né? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Jesus não falou para ninguém, eu te curei. Ó, te curei agora, hein? Não, a tua fé te curou. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Responderam para ele: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Está vendo a nossa sintonia, o nosso rádio? Né? Que tipo de desejo que nós estamos tendo? Que tipo de pensamentos estamos tendo? Onde está sintonizado o nosso rádio? O dial do nosso rádio? Esse que é o ponto. Então, a gente pode sim, né? Porque eles só se ligam pelo nosso pensamento, pelo aquilo que nós estamos pensando, pelo aquilo que nós estamos desejando. Aí na seguinte, a 468, Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Então, se a gente repelir, né, pela nossa vontade, a gente repelir esse espírito, né, ele vai renunciar às tentativas dele de nos influenciar? Os espíritos responderam: que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Aí falou: opa, então estamos livres, né? Pô, consegui repelir, né? Ele se afastou, mas os espíritos continuam. Não obstante, espreita o momento favorável como o gato espreita o rato. Ou seja, eles vão se afastar, mas não pensa que terminou. Porque, como diz, o buraco pode ser bem mais embaixo, né? Essa lei de ação-reação, o buraco pode ser mais embaixo. Então, eles vão ficar ali na espreita. Nós mudamos nosso padrão vibratório, beleza, eles não vão conseguir mais, né, chegar, mas eles vão ficar espreitando
esperando o momento oportuno. Por isso que é vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai, vigiai, orai o tempo todo. Porque no vacilo, damos de novo sintonia. E eles estão ali esperando por essa oportunidade. Então, aí, mais uma vez, né, a cura completa vai ser só com a nossa mudança mesmo. Com a nossa mudança mesmo que vai ter essa cura que a gente precisa. Porque senão a gente vai estar fazendo paliativo, né? Tomando remédio, daqui a pouco volta de novo, né? Então não podemos também ficar nesse estágio, né? E na questão 469, aí sim, agora sim, né? Quais seriam os medicamentos, né? Quais seriam os medicamentos para cura? Kardec perguntou, né? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Os espíritos responderam, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha que coisa, né? Mais explicado que isso, está lá na questão 469 do Livro dos Espíritos, né? Fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Fazendo bem. Esse é o remédio, fazer o bem. Né? E desconfiar sempre daqueles que, né, que tentam. Se em algum momento da vida você vê que seu orgulho está querendo falar mais alto, né? Nossa, eu sou bom nisso mesmo, hein? Olha, mas eu sou muito bom nisso. Toma cuidado, porque pode ser alguma sugestão chegando. Tá? Como diria Sócrates, só sei que nada sei, não é isso? Então temos que ter bem o pé no chão, que estamos todos a caminho, todos em aprendizado, né? Todos nós estamos em eterno aprendizado. Então, tomar cuidado, né? E fazer o bem. Que é que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer o bem. Ser caridoso é fazer o bem. É isso que precisamos, né? E esse movimento é um movimento que não muda apenas nos muda, né? Ele muda o planeta como um todo. Cada vez mais pessoas forem fazendo esse movimento de fazer o bem, fazendo o bem, o planeta muda. As vibrações mudam. Aí vai chegar um dia que não vai ter estudo mais para falar de obsessão. Porque não vai haver obsessão. Não vai haver sintonia para obsessão. Ah, mas isso é quimera. Isso aí vai demorar muito. O que é muito tempo perto da eternidade? O que é o tempo perto da eternidade? Então, o que nos move, o que nos dá esperança, é saber que isso vai acontecer, porque todos nós fomos criados para a perfeição. E todos nós seremos perfeitos. Queiramos ou não. Mesmo que no momento não queiramos, mesmo no momento nós estivermos agarrados aqui à matéria, mas seremos perfeitos. Para terminar aqui, uma página de Emmanuel, né? Que o nome é Curas, para a gente entender mais um pouco também dessa parte da cura, tá? E aqui, quando eu falar de cura, nós vamos falar de cura física e cura espiritual. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus.
Jesus, está em Lucas 10,8. Aí ele vem dizendo, né, que Jesus curou muitos enfermos e recomendou de modo especial aos discípulos, né, pediu os discípulos para ir curá-los, né? Mas o médico divino não esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Ele pediu, né, todos eles, que o reino de Deus, né, está chegando, vai chegar, é chegado, né? Não nos interessa apenas a regeneração do veículo que nos expressamos, ou seja, não interessa apenas a regeneração do corpo físico, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. O mais importante é a correção espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Então, a gente pode se curar da enfermidade, mas temos que entender o valor da saúde, o valor que a saúde tem. Existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia. A moléstia tem uma lição oculta ali, a moléstia do nosso corpo, né? E a gente não compreende, não entende ela. Quando se verifica que assimilamos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Tá vendo? Ou seja, a moléstia, ela está chamando a gente para o trabalho santificante quando a gente mantiver o equilíbrio orgânico. É isso que ela está chamando a gente. Ela veio para falar, bom, agora você está bom, agora você tem o equilíbrio orgânico, vamos ao trabalho. Aí Emmanuel continua, né? Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular, ou seja, a cura do corpo físico, né? Quando ele fala da harmonia celular, né? Porque as nossas doenças, a maioria, né, são as células que estão em confusão, né? Apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito, ou seja, Deus nos curaria para a gente fazer a mesma coisa de novo, né? E de novo, e atacar o nosso corpo de novo, em detrimento do espírito, ou seja, esquecer do espírito e vamos de novo, meu corpo está bom, opa, vamos de novo. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Quem está enfermo, ele quer a recuperação da sua saúde física, é claro, né? Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Então temos que dar valor a cada coisa também. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito, né? Fica, nossa, eu estou preso aqui nesse leito, e choro aflita, né? Eu sou um doente, né? Mas isso tudo, né? Esse querer sair do leito, não é porque desejo renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Ou seja, eu estou preso nesse leito aqui, não consigo fazer aquilo que eu gostava, não consigo frequentar tal lugar que eu frequentava. Então, as pessoas querem sair do leito para retornar para as mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas que faziam antes. As mesmas coisas que os levaram ao leito, né? Que levaram às doenças. É sempre útil curar os enfermos, isso é fato, né? É sempre útil, né? Quando haja permissão de ordem superior para isso. Agora, em face de semelhante concessão do Altíssimo, né? É razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. É a oportunidade que Deus está dando àquela pessoa, ainda nesse plano, de mudar, né? Pô, a doença veio, eu vou fazer isso uma transformação. Agora sim eu vou trabalhar pelo meu espírito, né? Aí volta lá né? Fazer o bem. Como eu trabalho com o meu espírito? Fazendo o bem, faça o bem. Então, é isso, né? A obsessão também, se ela vem para nos testar, se ela vem para ser uma prova, para uma expiação, se a gente caiu nela, se a gente conseguir sair dela, que a gente trabalhe também
não retorne para os mesmos lugares que nos levaram a essa obsessão. Que a gente trabalhe para fazer essa mudança necessária para aí sim nos livrarmos, né, desse embaraço. E sempre lembrando, tá? Uma coisa que não podemos esquecer nunca, quando fazermos nossas preces, né, pedindo a nossa restituição, orarmos pelo obsessor também. Que ali também está um ser que também está dependendo, precisando, necessitando de muita ajuda e muita oração. Saúde e paz a todos. Vamos então encerrar. Vou fazer a prece para encerrarmos aqui. Espero que tenhamos, todos nós, né? Começo por mim mesmo, tenhamos assimilado o estudo para colocarmos em prática, né? Saímos do lugar comum em que nos encontramos. Kardec fez uma pergunta aos espíritos, que ele perguntou: os espíritos obsessores, eles são mais fortes? Aí os espíritos responderam: não, a vossa vontade que é mais fraca. A nossa vontade de sair daquilo que é mais fraca que a força que os espíritos obsessores têm. Ou seja, nós não queremos, a maioria das vezes nós não queremos sair, não queremos mudar a estação que estamos ouvindo, no rádio que estamos ouvindo. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, agradecendo pela oportunidade e pedindo, Senhor, que ampare a cada um que assistiu essa live, ampare a cada um que vai assistir esse estudo depois, que possam ser auxiliados, que possam ter recebido emanações de conforto, de necessidade do trabalho, e que possamos ter a força necessária para colocar em prática tudo isso. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, que muito se esforçam, muito trabalham, para que possamos seguir firmes no caminho que temos que seguir. Mestre Jesus, pedimos suas bênçãos e agradecemos e pedimos sua permissão para dar finalizado mais essa live. E assim sendo, damos graças a Deus.